A CEDEAO reconheceu esta quinta-feira Umaro Sissoko Embalo como presidente da Guiné-Bissau, mas pede a formação de um novo governo até dia 22 de maio e uma revisão constitucional. A organização regional tenta assim ultrapassar a crise instalada depois da segunda volta das presidenciais. Isto depois de, em 3 de março, a mesma organização ter condenado as ações de Embalo e ter ameaçado impor sanções a quem atentasse contra a ordem constitucional. A CEDEAO não reconhece, no entanto, o governo de Nuno Nabian e pede que a formação de um novo governo respeite a decisão saída das urnas nas últimas legislativas que deram vitória ao PAIGC. Ainda antes de conhecida esta decisão, o primeiro-ministro nomeado por Umaro Sissoko Embalo depositou no Parlamento o seu programa de governo. Antecipando alguma espécie de bloqueio por parte da Assembleia, Sissoko já tinha admitido a dissolução do Parlamento e a realização de eleições antecipadas, se a Assembleia Nacional Popular não permitisse a discussão do programa de governo de Nuno Gomes Nabian. Para a gente provar para a eleição legislativa. Porque o país não quer sequestrar ninguém. A minha não por América vai que é parlamento. Não, dia que o parlamento faz só, que ele é que não dissolve. E deu o não. Sissoko também prometeu congelar os salários dos deputados. Esta semana convidamos Mirko Manzoni, Hélder Vaz, Geraldo Martins, Jamel Andam, Rosaline Silva, Antonieta Rosa Gomes. Na Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo foi reconhecido como chefe de Estado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A CEDEAO quer assim desbloquear o impasse que o país tem vivido. Nesse sentido, apela a que seja nomeado um novo governo até 22 de maio e que a Constituição seja revista em 6 meses. Em estúdio está o embaixador guineense em Portugal, Hélder Vaz. Hélder Vaz, muito obrigado por ter vindo. Pergunto-lhe se esta posição da CEDEAO pode, de facto, desbloquear a situação e levar estabilidade à Guiné-Bissau. Candidato, muito obrigado. É um prazer voltar a estar consigo ao fim de muitos anos, 20 anos. É claro que sim. A CEDEAO presta um serviço aqui à Guiné-Bissau e presta um serviço também à comunidade regional e à comunidade internacional no sentido de apoiar o processo de estabilização. Houve eleições na Guiné-Bissau, como sabe, a segunda volta a 29 de dezembro do ano passado, e houve da parte da candidatura derrotada a não aceitação dos resultados no sentido de pretender que os resultados o voto popular fosse revertido, ou seja, a expressão clara de uma vitória das forças democráticas com mais de 40 mil, com cerca de 40 mil votos a mais, pretendeu-se através de um golpe palaciano e através do sistema judicial, aliás isto já aconteceu na Costa de Marfim também no passado, no fundo a marfinização da política guineense com a subversão dos resultados eleitorais. De qualquer modo, a CEDEAO diz várias coisas, reconhece de facto Sissoko Embalo como presidente, pede para que seja nomeado um governo e um primeiro-ministro até 22 de maio. Há condições para isto? Eu falo regularmente com o meu chefe de Estado. Aliás, o chefe de Estado nomeou o seu porta-voz. É embaixador do Estado guineense ou porta-voz do presidente da Guiné-Bissau? Num dado momento desta tentativa de golpe de Estado constitucional, digamos assim, houve necessidade de comunicação. O embaixador em Portugal, e sobretudo comunicação para Portugal, o embaixador em Portugal encontrava-se na Guiné-Bissau e o chefe de Estado incumbiu-o, nesse momento, de falar por ele, transmitindo aquilo que eram as mensagens importantes para o espaço onde o embaixador está credenciado, que é em Portugal. Portanto, sim, mas vai alterar a sua posição? Ou seja, como é que se apresenta? Circunstancialmente, eu até ser removido do posto de embaixador em Portugal, sou embaixador em Portugal. Agora, o embaixador é um porta-voz do Estado e do chefe de Estado. Certo. É um embaixador do Estado da Guiné-Bissau. Do Estado da Guiné-Bissau. E o embaixador representa o chefe de Estado.
E o Estado em si, não é? Por isso Estado é tem que várias entreguei cambiantes. credenciais ao Presidente Marcelo Rebelo de Muito Sousa, bem. que é o chefe de Estado português. Mas Portanto, aqui não há qualquer então, contradição. vamos falar então sobre o que é que será na interpretação disto. este governo que a CDAO recomenda que entre em funções a 22 de maio, falta menos de um mês. Sim, sem dúvidas. O quadro constitucional guineense é muito claro, o quadro parlamentar guineense é muito claro, e o Governo emana da Assembleia e é politicamente responsável perante o chefe de Estado, primeiro, e depois perante a Assembleia. A nossa Constituição é, em alguns detalhes, diferente da Constituição portuguesa, e como sabe, conheço-a muito bem, por ter participado na redação da mesma. E também nas várias revisões que depois não tiveram, enfim, não foram acolhidas. Mas o quadro parlamentar atual é que nenhum partido tem maioria absoluta. Mas neste momento nós temos um governo que foi eleito nas eleições de março de 2019. É legítimo, não é? É importante explicar Reconhece esse governo que saiu das eleições de março de 2019. Cândida, é importante que lhe explique não em termos de legitimidade, mas em termos de constitucionalidade. A CDAO disse que este presidente é legítimo saído da votação das eleições de 29 de dezembro, não é? O presidente é perfeitamente pacífico. Há um governo que foi eleito nas eleições de março de 2019. O governo não é eleito. São eleitos os deputados. Certo, mas é um governo que sai dessas eleições, das legislativas de 2019. É preciso perceber o que a Constituição de Guiné diz. Enquanto em Portugal pode haver um governo minoritário, que é o caso do atual governo em Portugal, porque o programa de governo em Portugal é apreciado pela Assembleia da República. No nosso caso, não pode haver governos minoritários, porque a nossa Constituição diz que o programa de governo é aprovado pela Assembleia Nacional Popular. Isto faz toda a diferença. Este governo é minoritário? Não, perceba. Não, o governo português atual é minoritário. Não, eu estou a falar do governo guineense. Mas se é minoritário. É que se faz a leitura da Guiné-Bissau à luz da Constituição portuguesa. E eu estou a fazer a distinção que é importante para que se entenda isto. Certo. Como dizia, a Constituição portuguesa admite governos minoritários porque não é obrigatória a aprovação do programa pelo Parlamento. Na Constituição da Guiné o governo é obrigado a fazer aprovar o seu programa do Parlamento. Ou seja, quando não há um partido com maioria parlamentar, que é o caso, sim, mas tem muito perto, tem 47 deputados em 102, não é? Perto ou longe. Ou seja, então quem é que acha que pode ser? Ou seja, o presidente Sissoko Embalo nomeou Nuno Abian, representante do partido, tem 5 deputados. 5 deputados. Qual é que é a legitimidade deste primeiro-ministro? Se nós esclarecermos isto, vamos andar aqui à volta do perto e do longe e não daquilo que diz especificamente a lei. E a Guiné-Bissau tem que ser um país, efetivamente, onde se respeita a lei. Onde as pessoas votam e elegem. Aqui tem-se respeitado as vontades das pessoas. Mais simpático, mais sorridente, mais cativante, e respeita-se a vontade em vez da vontade popular. E a vontade popular é aquela que está expressa, efetivamente, nos votos. Nos votos. E o que os votos disseram é que nenhum partido tem maioria. Mas sim, o que a mas Constituição um partido que tem 47 deputados... Mas não é maioria. E um partido que tem 5 deputados... Cândida, perceba isto. É uma diferença. Perceba isto, não é maioria. Se não me deixar explicar isto, vamos estar até ao fim da entrevista, gastar o tempo todo nisto, sem um esclarecimento. Mas o acordo que existe, o acordo parlamentar que existe, não permite a esse partido governar? É preciso perceber isto. Existe um acordo parlamentar que permite a esse governo parlamentar, esse governo governar com os pequenos partidos ou não? Há 2 acordos parlamentares. Há um acordo parlamentar entre o PAIGC e a APU, que foi rompido pela direção da APU, e há um novo acordo parlamentar assinado entre a APU, o PRS e o MADEM, que fazem o acordo. O que a lei diz é que tem que haver estabilidade governativa, ou seja, a estrutura ou a coligação que faz o acordo tem que oferecer ao Presidente da República garantias de governabilidade, ou seja, de ser capaz de ter maioria parlamentar. Muito bem, então diga muito claramente, diga-me esta questão. A CDAO recomenda um novo governo até 22 de maio. Como é que se encontra um novo governo? É este governo? Nós não vamos ter tempo para explicar tudo. É este governo que foi eleito em março do ano passado que deverá representar os guineenses como executivo? A questão não se resume a isso. Então, vai-se fazer novas eleições? Pode-se fazer novas eleições. Até 22 de maio? Há condições? Pode fazer novas eleições até 22 de maio, como é óbvio. Então, na sua opinião, deve haver eleições? Não, eu não tenho opinião. São os políticos, o Presidente da República, os partidos políticos têm opiniões. Mas como porta-voz do Presidente da República? Não, como embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, que em dado momento tive que ser porta-voz daquilo que o Presidente queria transmitir, porque era o Presidente legítimo. Mas o Presidente já levantou essa possibilidade de fazer eleições, antecipar de novo eleições legislativas. É essa a sua via?
não é a minha via. O Presidente tem prerrogativas no quadro da Constituição de promover arranjos, e ele já se disponibilizou para isso, promover arranjos no quadro político, os partidos que se entendam que apresentem uma solução maioritária. Porque a nossa Constituição obriga a que o Governo seja maioritário. Ou seja, qualquer solução de Governo tem que ter capacidade de aprovação do seu programa na Assembleia. Voltamos àquilo que Muito estava bem, a explicar. então diga-me só uma coisa, nós vamos ficar então em stand-by, provavelmente com eleições antecipadas na Guiné-Bissau? Não necessariamente. Legislativas? Não então, necessariamente. O que o Presidente diz, os partidos políticos que se entendam e que me apresentem uma solução. Se houver, para o Presidente, o que é importante é que não aconteça o que aconteceu nos 5 anos anteriores. Ou seja, em que um partido que tinha maioria parlamentar expulsou deputados da sua bancada, deixou de ter maioria parlamentar, passou a ter 41 deputados em 102 e bloqueou a Assembleia. Ou seja, imagine que um partido PS ou PSD em Portugal fecham as portas da Assembleia. Isto foi considerado legítimo e foi aplaudido pela comunicação social, pelo mundo fora, por várias organizações internacionais, e isto é um ato contra a democracia. Então, e é um atentado ao Estado de Direito Democrático. E se o PAIGC, que neste momento tem 47 deputados em 102, conseguir uma maioria, é possível que o Presidente o aceite? Então porquê é que não aceita agora? Mas é preciso que o consiga. Então, mas não tem um acordo parlamentar nesse sentido? O acordo parlamentar foi rompido. Você pode ter um acordo. Imagine que há um acordo hoje, vamos voltar para Portugal, para se fazer entender, que há um acordo entre o Partido Socialista... Sim, mas as situações são diferentes, não vale a pena. Eu queria avançar na questão da revisão constitucional. A CDAO propõe uma revisão constitucional em 6 meses. Que é importante... Isto é viável? Olha, dirão os deputados e os partidos políticos se é viável. Eu não decido na CDAO, eu sou o embaixador da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, é viável na Guiné-Bissau tomou nota, alterar a Constituição em 6 meses e fazer um referendo. O Estado da Guiné-Bissau tomou nota das decisões e das recomendações da CDAO. Agora, naturalmente, que quem compete, quem tem poder para tal e competência constitucional e jurídica para tal, decidir se é possível fazer, se não é possível fazer. A questão fundamental não é essa. A questão fundamental é da governabilidade do país e do não bloqueio da Assembleia. O que o Presidente diz é, se decidirem de novo fechar o Parlamento e fazer refém um órgão constitucional, que é o Parlamento, impedindo o país de funcionar como foi nos 5 anos anteriores, eu dissolvo o Parlamento e convoco novas eleições para criar condições de estabilidade. Ou seja, a nossa conquista, o que nós queremos conquistar hoje na Guiné, é condições de normalidade para deixarmos de ser o circo político que temos sido, que isso a nós não nos agrada, pode agradar a outros, mas a nós não nos agrada, mas há partidos políticos na Guiné-Bissau que entendem que devem transformar a Guiné-Bissau num grande circo em benefício de uma ou outra pessoa. Sr. Embaixador, reconhece legitimidade a Nuno Nabian como Primeiro-Ministro? Então, se o Nuno Nabian tem 5 deputados no Parlamento. A questão não é essa. A questão é que pode haver um arranjo parlamentar... Não é reconhecido internacionalmente? Cândida, o Presidente Sissoko, até anteontem, não era reconhecido internacionalmente. E passou a sê-lo. Caramba, isto... Mas um partido e um Primeiro-Ministro que representa 5 deputados... Mas não são os 5 deputados do Nuno Nabian que fazem a maioria. Esses deputados são cruciais para se fazer uma maioria com o MADEM e com o PRS. Não são 6-5. Não há aqui um louco... Mas neste momento a representatividade dela é essa. Não há aqui um Nero que incendeia Roma, não é? A nomear primeiro-ministro um indivíduo com 5 deputados e a achar que esses 5 deputados fazem a maioria, Cândida. Sim. O que está a falar é de, efetivamente, uma maioria de 52 deputados. Muito bem. Não se fala de uma maioria de 5 deputados. Agora, nesses 52... Provavelmente vamos ter novas eleições. O Presidente Embalo irá pedir novas eleições. Imagine que tem um arranjo político, quem tem um partido com 21 deputados, tem outro partido com 27 e tem outro partido com 5, e que esse partido que tem 5 deputados é crucial para que haja a maioria. E que os partidos da coligação entendem que deve ser nomeado primeiro-ministro aquele que é crucial. E não é ele, independentemente de ter 5 ou 3 deputados. A questão não é essa. Queria só que me respondesse a esta última pergunta. A grande questão da Guiné-Bissau... O estado de emergência termina a 26 de abril. Vai ser continuado? Vai ser mantido? Não é uma decisão dos embaixadores. Mas tem alguma informação nesse sentido? Não tenho qualquer informação nesse sentido. Depende do contexto interno, da avaliação que fizer o Governo e o Presidente da República e das recomendações que então forem dadas ao Presidente para vamos ter que terminar o prolongamento. O nosso tempo. Dizer, o nosso problema, o problema da Guiné-Bissau, para além deste estado de emergência, é um coronavírus político que nós temos há 5 anos. Muito obrigado, Sr. Embaixador Hélder Vaz. Até uma próxima oportunidade. Até à próxima, Cândida. Muito obrigado.
O governo português e a União Europeia já saudaram o reconhecimento de Sissoko Embaló como presidente da Guiné-Bissau, um reconhecimento feito pela CEDEAO. Aqui em estúdio tenho Geraldo Martins, ministro da Economia e Finanças do governo de Aristides Gomes, do PAIGC. Pergunto-lhe se este novo passo dado pela CEDEAO pode garantir a estabilidade na Guiné-Bissau e se o plano apresentado, reconhecimento do presidente, novo governo a 22 de maio, nova Constituição em 6 meses, se é viável na Guiné-Bissau. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que o alinhamento de princípio da comunidade internacional é natural e é expectável, porque a CEDEAO recebeu mandato da União Africana, ela mesma também recebeu mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas para ajudar a mediar a crise política na Guiné-Bissau e particularmente a crise pós-eleitoral. Agora, não podemos escamotear a verdade. Esta decisão da CEDEAO prestou, infelizmente, um mau serviço à democracia na Guiné-Bissau. Mas estávamos num impasse há muito tempo, não é? Mas repare que a CEDEAO baseia a sua decisão em 3 argumentos que são argumentos completamente frágeis. O primeiro argumento é de que as eleições foram consideradas livres, justas e transparentes, mas ignora o facto de que a lei prevê e dá direito a qualquer dos candidatos a introduzir um recurso contencioso e o candidato Domingos Simões Pereira decidiu fazê-lo com base em elementos de que dispunha. Certo. Segundo argumento, diz que a Comissão Nacional de Eleições declarou por 3 vezes o candidato Mário Sissoko Embaló como vencedor. A verdade é que, por 3 vezes, a Comissão Nacional de Eleições recusou-se a respeitar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. E finalmente, coloca o Supremo Tribunal de Justiça em pé de igualdade com a Comissão Nacional de Eleições em termos de hierarquia jurídica, quando, na verdade, em matéria de contencioso eleitoral, o Supremo Tribunal de Justiça é que tem a última palavra. Então, e agora? Estamos perante uma situação nova, um presidente reconhecido internacionalmente, que tem que nomear um governo até 22 de maio, portanto, menos de um mês. Mas aqui convém dizer que, infelizmente, e por isso insisto nesta questão do mau serviço prestado pela CEDEAO, porque em relação ao reconhecimento do candidato Sissoko Embaló, baseia-se nesses argumentos, sim, mas a CEDEAO faz tábua rasa das eleições legislativas. Nós tivemos eleições legislativas em março de 2019, de onde resultou um governo com maioria que apresentou e fez passar no Parlamento o seu programa, e o autoproclamado presidente vem e, contra todas as leis e as normas da Constituição, corre com esse governo com o uso da força. Mas a CEDEAO, ao que tudo indica, refere-se à manutenção desse governo, que está legitimamente eleito nas legislativas de março de 2019. Não é o que a CEDEAO diz. A CEDEAO devia ter dito no comunicado, e era o que se esperava da CEDEAO, que exige a reposição da legalidade constitucional através da reposição do governo de Aristides Gomes. Mas não está especificamente identificado o chefe do governo. A CEDEAO faz um salto em frente. Ou seja, era mais fácil dizer, há um governo, esse governo é legítimo, saiu de eleições, que toda a comunidade internacional ajudou a organizar, nós próprios a CEDEAO, e este governo que deve manter-se. Mas não é o que a CEDEAO diz. A CEDEAO diz, agora o presidente Mário Sissoko Embaló vai formar um novo governo, tendo em conta os resultados eleitorais. Ignora completamente o governo legítimo. E esta é a grande questão. Porque a partir de agora vamos entrar num quid pro quo. Que a gente mas neste momento considera que o PAIGC, Aristides Gomes, tem condições para continuar a governar a Guiné-Bissau? O problema não é ter ou não ter condições. O problema é ter legitimidade. É um governo que saiu das urnas e que resulta das eleições. Concretamente a si, qual é a sua situação nesta altura? É Ministro da Economia e Finanças? Não é? Como é que se identifica? Bom, em que situação é que se encontra? Com esta confusão toda criada pela CEDEAO, ninguém percebe o que é que acontece, porque, naturalmente, uma vez que a CEDEAO, até há 2 dias, antes deste último comunicado, dizia não reconhecer o governo que está em funções, nós presumimos que, não reconhecendo esse governo, o governo legítimo é o governo do Dr. Aristides Gomes. Mas agora vem este comunicado dizer
dentro de um mês deve ser formado um novo governo. A pergunta que nós colocamos é esta: daqui a um mês vai haver um novo governo. Neste preciso momento, qual é o governo que a CDAO reconhece? Eu não sei. Certo, mas acha que esse governo pode sair do Parlamento sem necessitar de eleições? Porque é um prazo extremamente curto. Eu penso que a CDAO já cometeu os erros que cometeu. Agora, não reconhece a CDAO com capacidade para gerir um processo destes ou para dar um respaldo a um processo destes? A CDAO falhou em toda a linha. E eu vou dizer porquê em alguns exemplos. Por exemplo, a CDAO funcionou muito na base de uma agenda que não era propriamente a agenda da Guiné-Bissau. Uma agenda de alguns países e de alguns chefes de Estado da sub-região. A CDAO teve várias incoerências neste processo. Por exemplo, quando primeiro reconheceu e felicitou Sissoko Embaló, depois voltou atrás e disse: vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Enquanto se aguarda a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o Sissoko Embaló é recebido por 3 chefes de Estado da CDAO como se fosse chefe de Estado. E mais grave ainda, o chefe de Estado do Níger, presidente em exercício da CDAO, faz uma comunicação pública na Assembleia Parlamentar da CDAO, reconhecendo Sissoko Embaló como presidente e felicitando quando ainda o contencioso eleitoral estava em curso. Sr. Ministro, mas diga-me uma outra coisa. Não existe, nós temos acompanhado nos últimos anos a situação na Guiné-Bissau, lamentável, o nível de instabilidade permanente, de instabilidade política permanente, de uma enorme instabilidade. Esta questão de colocar as culpas sempre para o exterior é relativamente fácil. O que eu lhe pergunto é: não existe dentro da Guiné-Bissau boas vontades suficientes para levar o país para a frente, para organizar o país e para levar o país para a frente? É claro que a culpa não pode ser atirada apenas para o exterior. Nunca há só uma parte, não é? Os políticos guineenses têm a sua dose de responsabilidade nesta crónica instabilidade política que o país vive. Eu penso que um dos grandes problemas que nós temos na política guineense é que as pessoas não sabem esperar. E como as pessoas não sabem esperar... Quem é que não sabe esperar? Os políticos não sabem esperar. Quando perdem as eleições, não conseguem ficar na oposição, não conseguem organizar-se e fazer política. Pensam que fazer política é só estar no poder. E por isso estão sempre a organizar conluios, conspirações, golpes palacianos para derrubar governos legitimamente constituídos. E tem sido este o problema da Guiné-Bissau ao longo de todos estes anos. Agora, temos também que reconhecer que, sendo um país frágil, a Guiné-Bissau precisa do apoio e do acompanhamento da comunidade internacional. Certo. E é por essa razão que a comunidade internacional encarregou a CDAO de mediar o conflito. Se as coisas falharam, é evidente que a culpa é dos atores internos, mas a CDAO também tem a sua dose de responsabilidade neste processo, pelas incoerências, podia ter gerido a crise de forma... Isso é um olhar parcial, não é? Para aquilo que o mediador, que é reconhecido, não é? Não é reconhecido, não reconhece a CDAO como mediadora deste processo? A CDAO é formalmente o mediador da crise. Ninguém nega isso. Agora, o que nós estamos a dizer é que a gestão da crise, e particularmente a gestão da crise pós-eleitoral, fê-la com uma absoluta incoerência que é espantosa. E dei-lhe já alguns exemplos sobre isso. Se isto vai ajudar a estabilidade da Guiné-Bissau, nós sabemos, só o tempo dirá. Mas eu tenho muito receio... Acredita ou não acredita nisso? Acredita na estabilidade ou não? Nós queremos a estabilidade na Guiné-Bissau. Eu penso que toda a gente quer a estabilidade na Guiné-Bissau. Mas eu receio que não tenhamos condições, neste momento, de poder ter essa estabilidade se o processo não for gerido como deve ser. O que é que deve ser feito? Primeiro, o PAIGC, que é vencedor das eleições legislativas, deve voltar ao poder. Tem condições para apresentar um novo plano de governo até 22 de maio? Com certeza. O PAIGC já tem um governo que apresentou um programa e fez passar o programa no Parlamento. E, portanto, não há aqui nenhuma dúvida em relação à existência de uma maioria do PAIGC. Se não tivesse havido... 47 deputados em 102. Não, estamos a falar de fazer passar... De fazer o programa, acordos parlamentares. Exatamente. O programa passou. Certo. E, portanto, não há necessidade de um texto
para ver se o PAIGC tem ou não tem maioria. Tem maioria no Parlamento porque fez passar o seu programa. Que outros apoios é que o PAIGC pode contar nesta altura para fazer esse governo e para passar esse governo no Parlamento? O PAIGC está sempre aberto a negociar com todos os parceiros. Neste momento tem acordos com alguns deputados de outros partidos políticos, mas penso que o PAIGC poderá sempre alargar o âmbito desse acordo a mais partidos políticos que desejem criar condições para a estabilidade política na Guiné-Bissau. Acha que a Constituição deve ser revista e que o prazo de 6 meses é execuível para rever a Constituição na Guiné-Bissau? A questão da revisão da Constituição penso que é uma questão consensual na Guiné-Bissau. É necessária? Parte dos problemas que têm sido colocados na Guiné-Bissau, esta persistente instabilidade política, tem a ver com o facto de a nossa Constituição, infelizmente, ter algumas zonas de sombra que permitem a interpretação das mais variadas. Mas essa revisão da Constituição, do meu ponto de vista, deve ser uma revisão no sentido de clarificar alguns aspectos de modo a que o nosso ordenamento jurídico-constitucional possa ser mais claro. Mas acha que deve passar, por exemplo, do semipresidencialismo para o presidencialismo? Eu, pessoalmente, acho que não. Acha que não? Não é essa a minha posição. A CDAO vem dizer agora que dentro de 6 meses, eu não sei até que ponto isso será possível. Eu penso que é um período muito curto para se poder organizar um referendo para a tal mudança da Constituição. Mas deixa-me dizer-lhe que quando se fala em revisão da Constituição na Guiné-Bissau, as pessoas centram-se mais na questão do sistema de governo. Temos um semipresidencialismo, se calhar é preciso passar para o presidencialismo. Mas não é aqui que reside a questão. A questão não é o sistema de governo. Nós já tivemos diferentes sistemas de governo ao longo da história política da Guiné-Bissau. O problema é o respeito da Constituição. O respeito pela Constituição, exatamente. Certo. O senhor tem sido Ministro da Economia e Finanças. O primeiro-ministro nomeado por Sissoko Embalo Nunabiem fez críticas sobre dívidas que tinham ficado no governo, à companhia, nomeadamente à Companhia da Água e à Companhia das Águas e da Eletricidade. Em que situação é que estão os cofres do Estado da Guiné-Bissau? Olha, a primeira observação que eu tenho a fazer em relação a isto é esta. A persistente crise política e institucional na Guiné-Bissau criou uma categoria de agentes que governam sem ganhar eleições. Governam pelo expediente de golpes de Estado, pelo expediente de conspirações, pelo expediente de E o que é que isso provoca nos cofres do Estado? Subversão da ordem constitucional. E é impressionante que eles têm um modo operante que é o seguinte: de cada vez que entram, acusam os predecessores. Eu fui Ministro das Finanças em 3 governos. Fui Ministro das Finanças com o governo do engenheiro Domingos Simões Pereira, fui Ministro das Finanças no governo do engenheiro Carlos Correia e agora fui Ministro das Finanças no governo do Dr. Aristides Gomes. Ninguém nunca me ouviu a acusar um dos meus predecessores. O Estado é continuidade e eu acho que não se faz. Mas esta gente, especialista em governar sem ganhar eleições, é a especialidade mas como é que deles. estão as finanças? Estão bem? Estão mal? Houve, enfim, em relação aos ataques que lhe fazem em relação às dívidas das companhias de água e eletricidade? Não, são fair e ver. Primeiro ponto, falaram muito em relação aos salários. O que é preciso dizer é que desde maio de 2018 até fevereiro de 2020, ou seja, no período dos governos do PAIGC, nos últimos anos, todos os salários foram pagos. Eu saí, ou seja, fui corrido, digamos assim, do governo com o golpe de Estado dia 27 de fevereiro, com os salários do mês de janeiro de 2020 pagos. E, portanto, não havia dívida salarial. Muito tempo vamos ter mesmo que terminar esta entrevista. Haverá certamente novas oportunidades para falarmos. Geraldo Martins, muito obrigado por ter vindo ao Causa e Efeito. Obrigado. Partimos agora para a análise da situação na Guiné-Bissau. Em direto de Bissau está o comentador político Jamel Andam. Peço-lhe, Jamel, se me dá um quadro um bocadinho do que se está a passar em Bissau depois desta ação da CDAO, ou seja, este reconhecimento de Sissoko Embalo como presidente, como é que está a ser recebido em Bissau? Bom, como normalmente nestas situações,
para aqueles que são apoiantes do Umaru Sissoko Embalo, é alegria, não é? Portanto, a satisfação de saberem que a CDAO acaba por reconhecer o Umaru Sissoko Embalo como, portanto, vencedor das eleições presidenciais. Para a maioria da população, aqueles que não são apoiantes e aqueles que, digamos assim, são mais observadores, foi a surpresa total, porque o que todos estavam a esperar era que se desse ou que se deixasse que o Supremo Tribunal de Justiça se pronunciasse sobre esta... Mas o Supremo Tribunal de Justiça disse que só se pronunciaria sobre esta questão quando terminasse o estado de emergência, certo? Exatamente. E aí é que está o problema. O problema é que para que o Supremo Tribunal de Justiça pudesse funcionar nas condições em que estamos neste momento, numa situação que podemos classificar de uso do poder pela força, porque todos viram como é que as instituições do Estado foram ocupadas pelas forças militares. A questão é por que é que a CDAO, que tem cá as forças da ECOMIB, não garantiu a segurança ao Supremo Tribunal de Justiça para que pudesse funcionar. Certo. Essa é a grande questão. Portanto, se eles não dão essa garantia, dificilmente essa instituição poderá funcionar sem estar coagida. Jamel, mas agora, perante esta nova situação, ou seja, um presidente reconhecido, apelos para um novo governo a partir de 22 de maio, portanto, menos de um mês para ter esse governo em funções, e uma revisão da Constituição em 6 meses. Isto é um plano execuível, concretizável, dado o impasse político que a Guiné tem vivido? Repara, todos os pressupostos que nós estávamos à espera não aconteceram. Nomeadamente, não houve, nem da parte da CDAO, nem da parte dos atores políticos na Guiné-Bissau, iniciativas de diálogo para facilitar que este processo pudesse ser desbloqueado. Então, agora estamos perante uma imposição da CDAO que, enfim, penso que, juntamente com a comunidade internacional, que já está cansada, enfim, da Guiné-Bissau, chegar à conclusão que o melhor é dar um passo em frente. Mas é óbvio que a execuibilidade destas decisões só poderão ser pela força, nunca serão pela via democrática, do meu ponto de vista. Que governo é que acha que pode ter a Guiné-Bissau até 22 de maio, por exemplo? Uma das questões. Nós assistimos ainda ontem, se não me engano, à entrega do programa do governo do engenheiro Nuno Gomes Nabian, a segunda vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, a senhora Adia Satu Camará. Mas esse governo não é reconhecido internacionalmente. Não é reconhecido. Mas o que é que está a acontecer? Está-se a tentar fazer reconhecer ou dar legitimidade a este governo e, neste caso, tentando passar pela Assembleia Nacional Popular. Porque o facto de ser a segunda vice-presidente a receber o programa do governo, estando o presidente, entre aspas, presente, não é? No país, é no mínimo estranho. Jamel, mas Parece-nos que é o mesmo jogo que se fez quando foi, portanto, do empossamento simbólico do Umaru Sissoko Embalo. Mas diga-me uma coisa, tendo o primeiro-ministro indicado pelo presidente Sissoko Embalo, Nuno Nabiam, uma representação parlamentar tão escassa, acha que tem condições para fazer passar um programa de governo no Parlamento? Vamos a ver.
se digamos, a aliança do PIGC com os deputados do PND, da União para a Mudança, e os 4 deputados da APU-PDGB se manter firme, é evidente que não há condições para se fazer passar o programa do governo. Daí que a CDU vem antecipar, dizendo, portanto, para se respeitar a Constituição da República da Guiné-Bissau. Ora bem, se nós formos ver, o que é que vai acontecer? A CDU não diz para se respeitar os resultados eleitorais de março de 2019. Diz para se respeitar a Constituição. O que é que vai acontecer? O próprio Umaru Sissoko Embalo já nos disse. Se o programa não passar, ele simplesmente dissolve o Parlamento e é este governo de Nuno Gomes Nambian quem vai, portanto, administrar o processo eleitoral. Portanto, acredita que seja um governo de iniciativa presidencial nomeado pelo Presidente sem passar por eleições? Sem passar por eleições, porque é este o governo que está imposto pelo Umaru Sissoko Embalo e pelos militares. Portanto, eles não vão devolver o poder ao Aristides Gomes para reorganizar ou para organizar de novo as eleições legislativas. Serão eles a organizar as eleições legislativas. Isto vai dar estabilidade à Guiné-Bissau? De maneira nenhuma. Do meu ponto de vista, estamos muito longe da estabilidade política e militar na Guiné-Bissau. Pelo contrário, vai agravar mais ainda a situação do país, em termos políticos e militares. O que é que pode acontecer, na sua opinião, o que é que esta situação pode gerar de maior instabilidade, do ponto de vista militar, nomeadamente? Acho que pode acontecer alguma coisa? Bom, do ponto de vista militar, nós sabemos que são eles os únicos que têm armas de guerra na Guiné-Bissau. Pode não acontecer como aconteceu na altura do 7 de junho de 1998, uma guerra que durou 11 meses. Mas pode haver uma situação de protestos, de prisões arbitrárias e até de assassinatos, portanto, de personalidades por estarem, portanto, a oporem-se à situação vigente. Acredita que seja possível rever a Constituição num período de 6 meses? Olha, eu acho que isso também é outra utopia que a CDAO tem estado a tentar impor-nos, porque a revisão da Constituição da Guiné-Bissau não é de hoje que se está a falar. Já há muito que se estava a falar que era preciso fazer uma revisão da Constituição da República da Guiné-Bissau no sentido de corrigir alguns aspectos pouco claros e que criam uma certa ambiguidade entre os órgãos de soberania, regularizar questões, portanto, da lei eleitoral, que também alguns aspectos precisavam ser revistos para permitir, portanto, maior justeza e maior transparência às nossas eleições, e também a grande questão que eu penso que é o objetivo da CDAO é unicamente a mudança do sistema semipresidencialista para o sistema presidencialista. Jamel Adam, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação em Bissau. Surgirão certamente novos momentos para falarmos mais sobre a situação na Guiné-Bissau. Muito obrigado, sim. Bom dia.